No dia 3 de novembro de 1998, a Maddie Clifton, de apenas 8 anos, desapareceu depois de brincar com seus vizinhos na rua. Uma grande busca começou imediatamente, mas 7 dias depois, ela seria encontrada em um lugar que ninguém jamais poderia imaginar. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. A Maddie nasceu no dia 27 de junho de 1990 em Jacksonville, na Flórida. Ela vivia com seus pais Sheila e Jeff Clifton e também com a sua irmã mais velha chamada Jessie. O bairro que ela morava era considerado muito tranquilo e seguro e por esse motivo era muito comum você ver crianças brincando na rua ou então na casa de algum vizinho. Naquele dia 3, como era de costume, a Maddie saiu para a rua para brincar com seus vizinhos. Elas estavam se divertindo com algumas bolinhas de golfe, mas conforme a brincadeira foi acontecendo, as bolinhas acabaram se perdendo. E foi então que a Maddie decidiu que iria até a sua casa para buscar mais bolinhas. Ao chegar na sua casa, a sua irmã Jessie estava estudando piano e conforme a Maddie começava a procurar aquelas bolinhas, ela fazia um pouco de barulho e foi quando a sua irmã pediu para que ela fosse novamente para a rua brincar. Ela ainda respondeu que iria procurar as bolinhas em outro lugar e saiu da sua casa. No final da tarde, a família começou a estranhar um pouco porque a Maddie ainda não tinha voltado para casa. A sua mãe Sheila ficou muito preocupada naquele momento e ela saiu em busca da filha. Ela olhou na rua e também na casa dos vizinhos que ela costumava estar, mas ela não estava em lugar nenhum. E foi por volta das 5 horas da tarde, em meio a um grande desespero, que a Sheila ligou para a polícia e informou o desaparecimento da filha. E assim que a ligação foi encerrada, tanto os agentes de polícia quanto os moradores da região já estavam organizando uma força-tarefa em busca da Maddie. Os agentes vasculharam as casas dos vizinhos, eles procuraram qualquer sinal que pudesse ter da menina e também conversaram com os adultos e com as crianças que tiveram contato com a Maddie naquele último momento. Todas as crianças diziam a mesma coisa, que eles estavam brincando com as bolinhas de golfe. Ela saiu para pegar mais bolinhas e depois disso não voltou mais. A busca se intensificou. Todas as pessoas começaram a procurar nas ruas mais próximas, nas lixeiras e também em terrenos baldios em busca de algum sinal dela. Em pouco tempo, a foto da Maddie já estava espalhada por toda a cidade. Outdoors foram espalhados pela cidade. As pessoas usavam camisetas com o rosto da Maddie e também uma recompensa de $50.000 foi oferecida por qualquer informação que alguém tivesse. Durante quase uma semana, o caso tomou conta da cidade. Tava todo mundo muito empenhado nas buscas pela Maddie. A polícia chegou a investigar um homem que era vizinho da família Clifton, que já tinha um histórico criminal. Mas como a investigação não avançava e as pistas que eles tinham também não levavam a lugar nenhum, o FBI foi chamado para trabalhar no caso. Depois que o FBI entrou, as investigações se aprofundaram e eles acabaram descartando aquele vizinho porque ele tinha um álibi muito sólido para o momento do desaparecimento. O caso já tinha tomado a atenção da mídia, estava toda a cidade empenhada em encontrar a Maddie, mas mesmo assim, mesmo com tantas buscas, nenhuma pista era encontrada. Mas conforme o tempo foi passando, a esperança foi se perdendo e os agentes que antes esperavam encontrar a menina com vida, agora eles já estavam em busca de um corpo. Entre os vizinhos que participaram ativamente das buscas estava a família Phillips. Eles moravam na frente da casa da família e, além disso, o filho deles, chamado Joshua, era muito amigo da Maddie. Ele imprimiu vários cartazes, espalhou por toda a cidade e sempre estava envolvido nas buscas. Até que 7 dias depois do desaparecimento, no dia 10 de novembro de 1998, a verdade veio à tona de uma maneira muito inesperada. Naquela manhã, a Melissa Phillips, que era a mãe do Joshua, decidiu fazer uma faxina no quarto do filho enquanto ele estava na escola. Ela sempre foi muito cuidadosa com a casa, mas naquela época, por conta da correria das buscas, a bagunça acabou acumulando. Assim que ela entrou no quarto do filho, ela já sentiu um cheiro muito estranho. Mas como Joshua criava passarinhos e quase nunca limpava aquelas gaiolas, ela achou que naquele primeiro momento o cheiro estava vindo dali. Quando a Melissa começou a arrumar o quarto, ela percebeu que perto do colchão do filho tinha uma mancha escura e também pegajosa. Ela percebeu que aquela mancha não
estava só no chão. Aquele líquido saía do colchão de água do seu filho. Curiosa e também um pouco desconfiada, ela se agachou no chão, puxou a cama e assim que ela levantou o vinil do colchão, ela percebeu que lá tinha um pé humano. Apavorada e sem saber o que fazer, ela decidiu ligar para o seu marido Steve e pediu para que ele voltasse do trabalho naquele momento porque ela tinha encontrado algo assustador. Assim que o Steve chegou, o casal chamou um policial que estava nas redondezas participando das buscas pela Maddie. Mas assim que o agente entrou no quarto e ele percebeu a gravidade do que tinha ali, ele chamou reforços na hora. Os policiais desmontaram a cama por completo e, infelizmente, dentro do colchão de água estava o corpo da Maddie. Naquele momento, foi um grande choque para todas as pessoas que estavam ali. Ninguém conseguia acreditar que, enquanto todo mundo estava em busca da Maddie, o Joshua já sabia exatamente aonde ela estava. A investigação já se iniciou naquele momento e os policiais perceberam que o colchão dele tinha um vinil reforçado. Então, quando o Joshua abriu aquele colchão para colocar a Maddie lá dentro, ele não afetou nenhuma estrutura que continha a água. E além disso, para esconder o que ele tinha feito, ele ainda fechou aquele rasgo com uma fita silver tape. Naquele primeiro momento, alguns detalhes já chamaram a atenção dos policiais. Atrás da cômoda, os agentes descobriram um taco de beisebol e uma faca que estavam escondidos entre os pertences do jovem. Além disso, naquele quarto também tinha purificadores de ar, sprays e também incensos. E os policiais entenderam naquele momento que ele teria feito isso para conseguir disfarçar o que tinha acontecido ali. Mas um detalhe que chamou muito a atenção é que do lado da sua cama, entre os purificadores de ar, estava um panfleto de criança desaparecida. Aquele mesmo panfleto que ele tinha distribuído em toda a cidade em busca da Maddie. Naquele mesmo dia, assim que o Joshua chegou da escola, ele foi levado imediatamente pela polícia. Quando a comunidade inteira ficou sabendo do que tinha acontecido, ninguém conseguia acreditar naquilo, porque o Joshua ele sempre foi visto como um garoto muito quieto, educado e também ele não tinha nenhum comportamento estranho. Muitas pessoas começaram a acreditar que na realidade tinha alguma coisa errada, mas em poucas horas ele confessou tudo o que ele tinha feito. De acordo com o próprio Joshua, ele disse que estava em casa sozinho naquele dia, quando a Maddie apareceu e pediu para brincar com ele. No começo, ele ficou um pouco apreensivo, porque o pai do Joshua não gostava que crianças fossem lá enquanto os adultos não estavam em casa. A Maddie insistiu e ele permitiu que ela entrasse no seu quintal para os dois jogarem beisebol. Segundo o Joshua, durante a brincadeira, ele teria acertado a bola no rosto dela e ela começou a chorar desesperadamente. Ele disse que ficou desesperado e ficou também com muito medo do seu pai chegar e ouvir que tinha uma criança lá dentro. E foi então que, em uma tentativa de fazer a Maddie parar, ele pegou o taco de beisebol e acertou na cabeça da criança. Imediatamente ela caiu no chão, mas ainda assim continuava fazendo alguns barulhos. E foi então que ele teve a ideia de arrastá-la até o seu quarto e esconder o seu corpo dentro do colchão. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto o pai do Joshua já estava em casa, ele ouviu os barulhos vindo do colchão. Naquele momento, ele percebeu que ela estava viva e, assustado em ser descoberto, ele tirou ela de dentro do colchão, sufocou a menina e ainda desferiu vários golpes de faca todo o seu corpo até ela parar de se mexer. Depois disso, ele escondeu seu corpo novamente e deixou lá até aquele dia que foi encontrado pela sua mãe no dia da faxina. Ele também admitiu no depoimento que todas aquelas coisas que estavam lá, como incensos, sprays e também purificadores de ar, era para de fato esconder o que ele tinha feito. Durante o interrogatório, os policiais ainda questionaram o Joshua da forma que a Maddie tinha sido encontrada. Isso porque a sua calcinha estava na altura dos tornozelos e os agentes acreditavam que ela poderia ter sofrido algum tipo de abuso. Mas os investigadores tinham um pouco de dificuldade de acreditar naquela versão do Joshua. Ele alegou que provavelmente a roupa íntima dela teria sido movida enquanto ele arrastava ela até o seu quarto. A necrópsia não revelou sinais de abuso,
mas a polícia não descartou essa possibilidade como sendo a motivação. E nesse meio tempo, enquanto a investigação e os interrogatórios estavam acontecendo, a vizinhança não conseguia acreditar que a família não tinha percebido o corpo da menina lá por todo esse tempo. A Melissa explicou que nunca teve um motivo aparente para ela ter essa desconfiança do seu filho, mas que olhando para trás, alguns sinais faziam muito sentido naquele momento. Desde o dia do desaparecimento, o Joshua estava muito mais calado, mas a família acreditava que era somente o nervosismo pelo desaparecimento da amiga. E sobre a relação do Joshua com o pai, a Melissa revelou um pouco mais tarde que eles viviam em um ambiente muito tenso. Segundo ela, o marido era uma figura muito autoritária e também rígida dentro de casa. Ela ainda descreveu que todos tinham que pisar em ovos quando falava com ele, justamente para evitar qualquer tipo de reação desagradável. Além disso, ela também confirmou que o Steve não gostava de crianças dentro da sua casa quando os adultos não estavam lá, e que ele não aprovava que o filho brincasse com meninas mais jovens. E naquele momento ela nunca entendeu o porquê. O Steve nunca teve a chance de se pronunciar publicamente sobre o caso, isso porque no ano 2000 ele acabou sofrendo um acidente de carro e não resistiu. Quando o julgamento começou, apesar da pouca idade, o Joshua foi julgado como um adulto. A defesa tentou argumentar que aquilo tinha sido um acidente seguido por um estado de pânico. Eles ainda disseram que o Joshua não sabia como reagir àquilo e por esse motivo o crime não tinha sido premeditado. Mas a promotoria não aceitou essa versão. Durante o julgamento, algumas inconsistências do depoimento do Joshua vieram à tona. A primeira delas foi revelada pela própria necrópsia. Nos exames não puderam ser observados qualquer hematoma ou sinal de que a Maddie teria sido acertada por uma bola em seu olho. Além disso, também não haviam vestígios de sangue em qualquer lugar da casa que não fosse o quarto do Joshua. Então, aquela história de que o acidente tinha acontecido no quintal da residência não batia com as provas técnicas. Conforme os exames periciais iam saindo, os investigadores tiveram certeza que os fatos não aconteceram da forma que o Joshua contou. O julgamento foi muito rápido, ele durou apenas 3 dias e o júri entendeu que o Joshua ele teria que ser condenado por homicídio em primeiro grau. Como ele tinha menos de 16 anos na época, ele não pôde receber a pena de morte. Mas ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O caso parecia encerrado, mas em 2017 voltou a ser analisado, surpreendendo muita gente. Isso só foi possível graças a uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que determinou que sentenças automáticas de prisão perpétua para menores era inconstitucional. Com isso, prisioneiros como o Joshua passaram a ter uma oportunidade de uma reavaliação da pena. Durante a nova audiência em 2017, novas evidências vieram à tona. Foi revelado que naquele dia do crime, o Joshua teria consumido conteúdos adultos um pouco antes de cometer o crime. E também foi mencionado que no quarto dele foram encontrados livros com temas obscuros. Para os promotores, isso só reforçava que o crime tinha sido premeditado. E um detalhe especial que chamou muito a atenção nessa nova audiência foi que os agentes encontraram uma foto da Jessie, a irmã da Maddie, dentro do quarto do Joshua. Então, os policiais levantaram as suspeitas de que, na realidade, a intenção dele não era com a Maddie, mas sim com a Jessie. E no fim de todo esse processo, a sentença dele foi mantida. Durante anos, o Joshua nunca se pronunciou sobre nada, mas em 2018 ele decidiu fazer uma carta para a família da Maddie. Em seu depoimento ele disse: "À medida que cresci, aprendi o valor da vida. Queria ter compreendido isso aos 14 anos, e se eu tivesse entendido, nada disso teria acontecido." Durante a leitura da carta, ele se emocionou muito, pediu desculpas para a família da Maddie, mas muitas pessoas começaram a interpretar de uma forma diferente. Enquanto algumas pessoas diziam acreditar no arrependimento dele e que parecia ser algo muito genuíno, outras diziam que ele não se importou com a Maddie e que todo o depoimento girava em torno dele. E agora, em junho de 2025, o Joshua entrou com um processo de revisão da sua sentença. O processo segue em andamento e até agora não existiram novas evidências sobre o crime. Se tiver alguma atualização do caso, eu trago aqui para vocês
vocês de alguma maneira. E eu quero agradecer se você chegou até aqui e também pedir uma grande força. Aproveita para deixar um like nesse vídeo se você gostou. E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Sempre tem muito conteúdo novo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!